Ok. Boa noite, secretário Salim Matar, secretário de Desestatização do governo Jair Bolsonaro. Muito bem-vindo ao Gabinete de Crise. Boa noite, Cláudio. Um prazer estar com vocês aí. Secretário, vamos começar com o que está deixando muita gente preocupada, né? A gente está vendo o governo enviar, inclusive a equipe econômica, né, enviou já ao Congresso a primeira fase aí da reforma tributária, e muita gente está questionando, poxa, mas e as privatizações? Né? Recentemente, saiu matéria na imprensa mostrando que, segundo aqui a previsão, né, o ministro Paulo Guedes havia feito uma previsão de arrecadar aí 1,2 trilhão com a questão das privatizações, e aí essa notícia que circulou mostrou que somente 18 das 640 estatais entraram realmente na lista de privatizações e que só metade estão em fase de projeto no BNDES. Então, por favor, nos esclareça o que está acontecendo. Não era o caso a gente privatizar primeiro, enxugar o Estado, para depois falar de imposto? Ok, deixa eu te falar a respeito das privatizações deste governo. Nós temos hoje 14 empresas no pipeline para privatizações. 14. Que são Ceitec, que é fechar a empresa, Engea, fechar, a BGF, fechar, Nuclep, Ceagesp, Dataprev, Serpro, Correios, Telebrás, CBTU, Transurb, Codesa, Ceasa Minas, é vender. E mais a Eletrobras, que você tem acompanhado aí. Então, nós temos no total 14 empresas no pipeline. 14 empresas do total de 46 estatais. Certo. Ok? Então, são 46 estatais. Algumas estatais vão continuar existindo, que são consideradas de segurança nacional. Por exemplo, nós temos aí hoje a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a Petrobras. Já foi dito por este governo que não serão privatizadas. Então, essas três mais, BASA, Banco do Nordeste, BNDES, também não serão privatizadas. Algumas empresas, como aquela empresa de mineração que nós temos, que cuida do subsolo brasileiro, chama CBRM. CBRM. E o INB, que é para processamento do urânio no Brasil, são empresas que são consideradas de segurança nacional e não serão privatizadas. Claro. Então, das 46, nós temos cerca de umas 10 que não serão privatizadas, já temos 14 no pipeline e temos 20 que deverão ser decididas ao longo desse período de tempo. Então, está caminhando. Agora, no governo, Cláudio... Só para tirar uma dúvida, só para alinhar aqui o nosso, a gente ficar na mesma página. Então, essa menção, as 614 estatais para serem privatizadas, que haveria essas 600, não são 614, nós temos aí 40 e poucas, é isso? Não, você tem que entender um pouquinho. Deixa eu te dar uma explicação. Nós temos 46 estatais. 46. Essas estatais têm 164 subsidiárias. Perfeito. Tem ainda 257 coligadas e 231 empresas com simples participação, que dá um total de 698 empresas. Ou seja, o Estado empresário brasileiro, que não tem creches para as mães que precisam colocar seus filhos na creche para trabalhar, não tem suficiente equipamento para os nossos policiais, mas tem 698 empresas. Então, o Estado empresário descuidou da qualidade de vida da população e foi investir. E tem um grande hedge fund, por exemplo, o BNDESPar tem uma carteira enorme. É um hedge fund, ou seja, como se estivesse sobrando, como na Noruega. A Noruega, você sabe, tem um fundo soberano de $1 trilhão. Por quê? Lá já está tudo pronto, está sobrando quartos de hospitais, sobra celas nas prisões, sistema de educação espetacular, a infraestrutura do país ótima.
Então, eles podem se dar o luxo de colocar o excedente do dinheiro que eles têm no fundo. Agora, nós colocarmos no fundo o excedente de dinheiro que nós não temos e deixamos que falte gás, por exemplo, em 2018, em outubro de 2018, no maior hospital público de Belo Horizonte para poder fazer cirurgias. No entanto, nós tínhamos, naquela época, 120 bilhões em ações de boas companhias, como Klabin, Vale, Petrobras, Suzano. Então, ou seja, os governantes anteriores disseram o seguinte: nós preferimos alocar dinheiro num hedge fund do que cuidar da qualidade de vida da população. Esse é o legado da social-democracia. Então, vamos voltar ao início aqui. Dessas que estão no pipeline, 10, né, que o senhor mencionou? 14. 14. 14 de 46. Das 14, das 46, 14 estão no pipeline. Dessas 14, nós temos subsidiárias e coligadas também nesse pacote? Não. Não. Ali eu estou falando apenas das estatais. Das estatais. Subsidiárias coligadas já está acontecendo. Por isso que nós vendemos no ano passado, até fevereiro deste ano, antes do coronavírus, nós vendemos 84 ativos. Então, ou seja, subsidiárias e coligadas do Banco do Brasil, da Petrobras, foram vendidas. Então, o que vai acontecer é o seguinte: quando nós damos um tratamento para a estatal, é porque a estatal é dela que sai tudo. Então, vêm os filhotes todos. Então, nós hoje temos empresa de cartão de crédito, nós temos empresa de seguros, resseguros nós tivemos no passado. Então, nós temos um punhado de negócio que não estaria de acordo com a nossa Constituição Federal, o artigo 173, que diz o seguinte: o Estado só pode se envolver quando for alguma coisa de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Ora, desde quando uma empresa de cartão de crédito ou de seguros é de relevante interesse coletivo? Então, o Estado extrapolou, através das suas 46 subsidiárias, ele tem 257 coligadas e 231 empresas de participação. Dessas 14 que estão aí no pipeline, qual será a primeira a ser privatizada? Bem, a primeira, as empresas do governo são tão ruins que as primeiras vão ser fechadas, não privatizadas, porque não teve comprador. É o caso da Ceitec, de Porto Alegre. Essa empresa ficou famosa porque ela produz um chip que coloca na orelha do boi, para o fazendeiro no pasto saber quantas cabeças de gado ele tem. Então, essa empresa não teve compradores. Então, nós vamos fechar. Tanto ela, quanto a Engeia e a BGF, as três primeiras serão fechadas. Isso demonstra que são empresas que não deveriam nem ter existido no passado, já que nem compradores têm. Eu lembro da Ceitec, porque eu, há muitos anos, denunciei, na época em que parte de ciência e tecnologia ficava com o PSB, no governo do PT, a Ceitec era toda aparelhada pela turma do falecido Eduardo Campos. E eu uma vez denunciei justamente centenas de milhões de reais foram investidos nessa empresa e, na ocasião, ainda não tinha produzido um chip, desse chip que você me diz aí da orelha do boi. Então, é assim, né? Igual... Cláudio, eles não produzem chip, eles compram na Ásia e encapsulam. É quase uma comercializadora de chip. Nem produzir chip, produziram. Depois de 10 anos... Então, não estou produzindo. A denúncia está válida até hoje, então. Engeia, ela tem uma particularidade, né? Você pode falar um pouquinho dela? Sim. A Engeia foi uma empresa que, há muitos anos atrás, ela foi aberta para poder limpar o balanço da Caixa. A Caixa tinha uma grande quantidade de imóveis cujos proprietários não mais pagavam ou tinham endereço desconhecido ou problemas legais em trâmite. Então, abriu-se uma empresa de nome Engeia
para poder fazer a cobrança desses ativos. Então, essa empresa existiu durante todos esses anos. Ela tem ainda um tanto de imóveis, mas está terminando e agora nós vamos fazer o fechamento dessa empresa. Nós estamos vendendo a carteira de recebíveis, mas a empresa, ninguém se interessou por ela. De fato, o ativo dela são as carteiras de recebíveis que estamos vendendo gradualmente e temos, de acordo com o nosso cronograma, nesse no quarto trimestre de 2020, deverá, de acordo com o cronograma do BNDES, deveremos ter fechado essa empresa. Eu vou só fazer... Você vê que é difícil fechar uma empresa, hein? Não, é engraçado que a gente está falando... 18 meses, essa é outra... quase 24 meses para fechar uma empresa. Essa é outra. A gente vai falar dessa dificuldade. Essa é outra que também está no meu histórico de denúncias aí. Ela era controlada, aparelhada pelo Carlos Gabas, famoso aí também da gestão da Dilma Rousseff, era um motoqueiro, ele tinha uma Harley Davidson, dava carona para a Dilma. Mas vamos em frente aqui. Qual é o cronograma para fechamento dessas empresas? Nós temos aí uma data limite, por que a demora? Nós estamos aí já 1 ano e meio de governo, por que demora para essas empresas? Nós estamos no governo já há quase 19 meses, ok? Que estamos aqui no governo. Os governos que nos antecederam foram todos sociais-democratas. Quem é o social-democrata? Social-democrata é aquele que acredita que o Estado deva ser grande e deva tomar a decisão pelo cidadão. Enquanto os liberais acham que o Estado deve ser pequeno, desonerar o cidadão pagador de impostos e o cidadão deve ter a liberdade de tomar decisões. Então, como a social-democracia gosta do Estado grande, tem um emaranhado legal. De um lado, eu até confesso para você que, de fato, há uma necessidade de se proteger esse bem que pertence ao cidadão brasileiro. Mas, por outro lado, é um emaranhado coisas de governo. O governo, pela sua própria natureza, ele é burocrático. Não é só o governo brasileiro. Todos os governos são burocráticos. Então, nós temos a Constituição Federal, que fala a respeito de desestatização. Nós temos a Lei 8.029, de abril de 1990. Temos do PND 2 leis, uma lei do PPI, uma instrução normativa do TCU, um decreto e 2 decretos da nossa secretaria. Então, nós temos um punhado, um arcabouço legal para poder seguir, que passa a ser moroso. E, Cláudio, deixa eu te falar quem é que está envolvido nisso aqui. Você diz, o Salim é o responsável pela desestatização do governo. É o irresponsável. Em princípio deveria ser. Mas essa desestatização estão envolvidos o presidente da República, o Conselho do PPI, a Secretaria Especial do PPI, o Conselho de Administração da respectiva empresa, a Secretaria Especial de Desestatização, que é a nossa secretaria, o BNDES, que tem o monopólio de vender todas as empresas, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Tribunal de Contas da União, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, agências reguladoras, Congresso Nacional, porque muitas empresas necessitam de lei para serem vendidas, secretarias de governo, Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério Setorial ao qual aquela empresa está subordinada, Casa Civil. Então, tem que passar por... Eu já desisti de vender. Foi feito para não privatizar. Eu estou aqui de resiliente, de obstinado, mas nós vamos apresentar um bom resultado até o final do governo. Bom, não temos ainda cronograma, né, definido, porque justamente em função dessa burocracia a gente não consegue ter cronograma. Nós temos o cronograma, Cláudio, apenas das 14 empresas que entraram já no PPI e no PND. Dessas 14, o BNDES já tem um cronograma. Nós não temos o cronograma das demais. Por exemplo, nós já perdemos uma batalha, Cláudio. Nós tentamos privatizar a Casa da Moeda. Sim. Então, nós precisávamos de uma MP, que se chamava MP 915. Então, foi colocado
902 MP. Ok. Foi colocado na presidência da comissão a deputada Benedita da Silva. Você sabe que é uma combatente deputada do Rio de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores. Qual a chance de uma MP, que o presidente ser do PT, aceitar privatizar a Casa da Moeda? Então, a Casa da Moeda saiu de privatização provisoriamente porque nós não conseguimos passar no Congresso. Então, todas as empresas que precisam passar no Congresso, como, por exemplo, Hemobras, Eletrobras, Correios, INB e outras, vai ser um período que nós vamos ter que ter atenção no time correto, verificar o momento em que nós, governo, tenhamos uma boa bancada para nos ajudar a fazer as aprovações. É muito difícil fazer todas essas aprovações sem a maioria no Congresso. E aqui eu quero te lembrar, talvez você, muito jovem ainda, não se lembra disso. No período do governo do Fernando Henrique Cardoso, ele tinha um ministro poderoso que se chamava Serjão. Ele chamava ele de Serjão Trator. Sim. Ok, ele era empoderado pelo presidente para fazer o processo de privatizações. Então, ele era superior hierarquicamente a todos os demais ministros. Então, ele fez e aconteceu. Realmente teve um período no período do FHC que houveram diversas privatizações. Então, e você sabe que no período do FHC e no período do Lula, diferentemente deste governo, eles tinham maioria do Congresso. De alguma forma, eles tinham maioria do Congresso. Que não cabe a mim entrar aqui nesse aspecto político, já que minha área é de privatizações. Então, o nosso governo não tem a maioria política. Nós não temos 2/3 da Câmara ou 51% da Câmara para certas aprovações. Então, daí um pouco de dificuldade de nossa parte e seguir um rito que, aproveitando certas janelas de oportunidade e entrando com certas empresas, com certos projetos de lei, com certas medidas provisórias no Congresso. Mas temos tido algum... Foi espetacular, a lei do saneamento, essa semana, quarta-feira, entra a lei do gás. Então, enfim, nós estamos colecionando algumas vitórias interessantes e a gente ainda tem mais de 2 anos de governo e acredito que nós podemos, no caso das privatizações, entregar ainda um número maior do que apenas 14 que estão hoje no pipeline. A minha dúvida é a seguinte, você até mencionou o Sérgio Mota, eu não sou tão novo, gostaria de ser mais novo, já tenho mais de 40, mas eu tenho 2 coisas que me deixam, que me colocam uma dúvida aqui na minha cabeça, você pode me esclarecer. Primeiro, a diferença, eu imagino que haja uma grande diferença entre a forma como se privatizou, por exemplo, o governo Fernando Henrique, que foi a lá BNDES, né? Quer dizer, a maior parte das privatizações foi com dinheiro do BNDES, né? Que os empresários pegavam para comprar as próprias estatais e depois pagar isso, se é que pagaram, né? Deixar, né, essa coisa, e depois pagava com o próprio lucro. Então, era um negócio assim maravilhoso de se fazer, né? Ainda mais entre os amigos, né? Que é o que aconteceu, né? Eu vejo que o BNDES tem a responsabilidade hoje de fazer os projetos dessas privatizações. Ele vai emprestar dinheiro para quem quiser comprar? Não, ele não vai emprestar dinheiro, vai ser diferente daquele período, porque naquele período, Cláudio, como você mesmo mencionou, foi uma privatização meio acanhada, meio esquisita, porque quem acabou comprando aquelas empresas todas foram os fundos de pensão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras. Então, foi uma privatização meio esquisita. Você vai reparar que as nossas privatizações serão para o mercado privado, você vai verificar. Claro que se algum fundo de pensão quiser comprar uma parte de uma empresa, ele é livre para comprar, mas claro, este governo é orientado para que seja primordialmente vendida essas empresas para a iniciativa privada. É o que está acontecendo com as subsidiárias da Petrobras. Cláudio, nós estamos montando no Brasil uma indústria privada de petróleo, que nós não tínhamos.
Nós estamos montando, à medida que a Petrobras vai vendendo campos de águas rasas, vai vendendo campos que estão já se esgotando, nós estamos iniciando uma indústria petrolífera privada espetacular, que, devido aos custos, porque tudo em petróleo é muito caro, devido aos custos, o privado vai conseguir fazer mais barato do que a Petrobras. Então, ele vai conseguir obter uma agregação de valor melhor do que a Petrobras. Então, a nossa privatização vai ser para a iniciativa privada, diferentemente do que foi no passado. Nesse conjunto aí da privatização dessas subsidiárias, de parcelas, de parte, né, desinvestimento, que chama lá na Petrobras, refinarias, né? Essas grandes refinarias, elas também vão para o mercado privado? As refinarias que foram verdadeiros propinodutos, né, do petrolão? Por isso que privatizar é importante, Cláudio. Se a empresa é privada, você verifica que não existe, se existir na empresa privada algum problema de fraude ou desvio, não custa ao pagador de impostos. Claro, eu não sou sócio da empresa. Custa ao pagador de impostos. Essa é que é a diferença. Então, nós tivemos aí Petrolão, tivemos Mensalão no Correios. Então, você sabe de que o histórico do Brasil foram escândalos que aconteceram ao longo dos anos em estatais, Furnas. Então, sempre foi assim. Por isso que nós temos que privatizar tudo. No que depender de mim, nós vamos privatizar tudo. Claro, eu tenho 20 anos de jornalismo investigativo. Você foi me falando a lista aqui das empresas que você está querendo privatizar, Hemobras, Eletrobras, Correios, todas elas, eu falo assim, todas elas eu lembro de algum escândalo, né? De várias delas eu também já denunciei irregularidade. Agora, justamente falando disso, porque essa corrupção ela acontece nas estatais em função do aparelhamento político. E nós temos visto, nesta fase do governo, especialmente este ano, um aparelhamento político, até para que o governo tenha apoio no Congresso. Então, ele abre a máquina e cede partes da máquina para partidos que possam apoiar. Tem aí o Centrão colocando, né, vários seus indicados, os seus aparelhados em várias dessas estatais. É claro que a gente tem outras coisas para aprovar no Congresso, como o senhor bem falou aí, marco do saneamento e outras que já foi aprovada. E a lei do gás, que o senhor mencionou agora, etc. Tem outras, tem a própria reforma tributária, tem CPMF digital, enfim, tem uma série de coisas. Só que quando a gente fala de privatização, como é que eu vou ter um Congresso que vai aprovar uma privatização que vai tirar a boquinha desses partidos, justamente que se alimentam, se retroalimentam disso, seja com corrupção ou sem corrupção, porque de alguma forma ou de outra eles estão na máquina e não querem sair da máquina, porque normalmente nessas estatais você tem salários altíssimos, né? Você tem verba para fazer política, né? Isso sem chegar na questão da corrupção, de contratos superfaturados e etc. Quer dizer, como resolver esse jogo aí de xadrez, né? Uma equação difícil, porque você abre a máquina para ter apoio no Congresso e, ao mesmo tempo, o Congresso, na máquina, não vai querer sair da máquina. Então, como é que ele vai aprovar a privatização daquilo que ele vai perder? A venda daquilo que ele vai perder? Cláudio, você fez uma excelente colocação e isso vai me dar chance e uma oportunidade de eu lhe dar uma explicação. O governo Bolsonaro é diferente do governo Lula e dos anteriores. Absolutamente diferente. Nós estamos há 19 meses no governo. Não existem casos de corrupção, fraudes e desvios. Aliás, isso até é uma coisa que eu acho que a imprensa devia ter como se fosse uma antítese de corrupção. São 19 meses de governo sem nenhum caso de corrupção. Isso é inédito para nós que vivemos os dois períodos anteriores aí. Então, aconteceu o seguinte, Cláudio: 57,7 milhões de brasileiros foram às urnas e disseram sim ao candidato Bolsonaro com uma pauta conservadora na família, na sociedade, nos costumes.
e uma pauta liberal na economia. Então, o presidente tomou posse e não entrou naquela política de tomar lá da cá. Fizemos, sim, a reforma da Previdência, mas chegou uma certa hora em que o governo precisava de apoio do Congresso. Então, olha só, no BNDES, que é talvez o maior de todas as nossas empresas estatais, com exceção da Petrobras, nenhuma indicação política, nem no conselho, nem na diretoria. A Petrobras tem um conselho profissional, uma diretoria profissional, não tem indicações políticas na maior empresa brasileira. Banco do Brasil, nenhuma indicação política, nem no conselho, nem na diretoria. Caixa Econômica Federal, mesma coisa. Então, o que está acontecendo? São casos isolados de apoio que o governo resolveu atender algumas reivindicações. Olha, o ministro Guedes nomeou o Rogério Marinho como secretário da Previdência e ele fez a reforma da Previdência. Ele foi uma indicação política da Bia Kicis e foi um cara espetacular que fez a reforma da Previdência, ou seja, a indicação política em si, ela não é má. O que não pode acontecer é a indicação, permitir que dessa indicação aconteça desvios, fraudes e aquilo que aconteceu no passado. Então, neste governo vai ser diferente. De vez em quando a imprensa noticia, tem um representante do partido tal em tal empresa, ou representante do partido tal em outra empresa. Mas, olha, a indicação eu acho legítima, enquanto a pessoa tiver a estatura, qualificação para aquele cargo. Agora, neste governo, fraudes, corrupção e desvios. Não vai ter. Neste governo, não vai ter. Pode existir algumas poucas indicações políticas, mas não vai haver fraude. Então, isso que é importante. Não é apenas indicação política. Vai haver fraude ou não? Não, não vai haver fraude. Então, fique Mas você acha tranquilo. que o Centrão vai abrir mão de alguma estatal que ele esteja aparelhando? Ele vai abrir mão, ele vai votar a favor da venda dessa estatal, você acha? O Centrão hoje é diferente do Centrão do passado. Mudou. A sociedade de entregar um ministério de porteira fechada, uma empresa de porteira fechada. A sociedade não aceita isso mais. Ainda teve uma renovação muito grande, de praticamente 50%. O Congresso não aceita isso mais. Então, eu diria para você que essas indicações, vamos dizer, eu diria o seguinte, é um pouco do exercício do poder da democracia. A democracia é isso. A democracia é o entendimento, é o diálogo. E isso faz parte da democracia, ainda mais de uma democracia brasileira, Cláudio, que se acostumou a isso há 30, 40 anos. Não vai ser agora que nós vamos fazer uma ruptura e cortar isso. Mas eu acredito que se nesse governo é menos do que nos governos anteriores, no próximo governo vai ser menos e assim sucessivamente. Agora, por favor, vocês são espetaculares e fazem um trabalho de cidadania espetacular, denunciando os malfeitos que aconteceram principalmente no passado, do qual a Veja foi um veículo naquela época que desde Collor foi a grande mídia que denunciou todos os processos de corrupção no Brasil. Então, vocês cumprem um grande papel de exatamente mostrar onde está existindo corrupção no Brasil. Muitas vezes a indicação só não é um indício de que vai haver corrupção. Então, acho que a gente devia aceitar a democracia mais como ela é, esse histórico brasileiro de uma democracia que foi muito toma lá da cá, mas agora reduziu substancialmente. Olha, é natural que a gente se preocupe. É natural que a gente se preocupe quando a gente vê determinado cargo, determinada estatal ser entregue a um determinado político que responde a processos, né, ou que já tenha sido até condenado em primeira instância, né? Então, isso, obviamente, nos chama a atenção, porque
é muito difícil você acreditar que esse político, que já tem condenação, tem, às vezes, dezenas de investigações, que ele não vai utilizar isso para um fim ilícito. Mas está dado o recado, lhe agradeço. Para encerrar, na semana passada, inclusive, a gente voltou no tema, é um tema que vem aí algumas semanas criando alguns ruídos, privatização da Telebrás. Eu até falei com o Fábio Faria na semana passada, então a gente aproveita esse contato aqui para tentar esclarecer isso, né? Privatização da Telebrás, também da ABC é possível, e qual outra que estaria também com ele? Correios? Com ele Correios, EBC e Telebrás. E Telebrás. São essas três que estariam dentro aí desse guarda-chuva também do Ministério das Comunicações. Vocês, quer dizer, isso passa a condução dessa privatização, passa a condução do Fábio Faria, ou isso permanece como uma condução colegiada com a sua participação, com a dele e com outras pessoas? O ministro Fábio Faria faz parte dessa nova geração de políticos que está chegando ao poder. Então, ele é dessa nova safra que acha que o Estado tem que ser menor, para custar menos para o cidadão pagador de impostos. O Fábio Faria, pela sua própria natureza, ele deseja privatizar todas essas três empresas da pasta dele. Então, ele já tem manifestado isso. E no Brasil, a legislação todinha para se privatizar uma empresa é o seguinte: o ministro setorial coloca esta empresa no PND, que é o Plano Nacional de Desestatização. Okay. No PND já entra direto no BNDES, e o BNDES é que tem, entre aspas, o monopólio de venda das nossas empresas. Então, o ministro Fábio Faria, ele é muito cuidadoso, ele quer fazer um trabalho bem feito, ele quer fazer um processo de privatização que seja à prova de bala. Então, vai ser feito de uma forma gradual, mas levando em consideração que o importante, Correios, Telebrás e EBC serão privatizadas. Na realidade, a EBC, eu não sei se ela é privatizável, porque é um ativo que eu não sei se alguém deseja comprar. Ou se vai entrar na categoria dos fechamentos. Da área de comunicação de governo, isso sim precisa. Fazendo agora, e eu posso até mandar para você a parte depois, a quantidade de países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, França, que tem uma forte participação em uma TV estatal, da qual a BBC é o maior exemplo. Então, diversos países possuem um braço de comunicação do governo. O fato é que o nosso braço de comunicação do governo, no governo PT, foi um cabo eleitoral da candidata Dilma. Então, se desvirtuou uma empresa que deveria comunicar os feitos de governo para a sociedade e acabou se transformando num braço para a eleição da candidata Dilma. Então, esse é o grande. Esse é o grande no caso da EBC, normalmente é o que uma acontece. Reformulação geral dela. Normalmente é o que acontece. Você tem uma empresa que é um gigante, me parece aí tem mais de 1.000 funcionários, tem um prejuízo mensal de também estratosférico, não sei, anual, mensal, 500 milhões, uma coisa assim, né? E também aí serve a cabide de emprego, né, para os apadrinhados, e a gente não tem visto ainda uma mudança no entendimento do uso, especialmente porque uma coisa é um canal de TV público, né, que ele usa deve ser usado voltado justamente para aquela programação que não está na TV comercial, né? E que pode ser útil do ponto de vista educacional, etc., né? Até da disseminação cultural daquilo que se produz, enfim. Mas, normalmente, ela é utilizada para fins político-partidários, né? Então, será uma surpresa se a gente conseguir realmente ver uma mudança disso, um enxugamento dessa EBC, até porque
o fechamento dela sempre foi uma das promessas de campanha do próprio Bolsonaro. Então, eu acho que o eleitor do Bolsonaro precisa, né, dessa prestação de contas. Mas, olha, secretário Salim Matar, muito obrigado pelo seu tempo, por essa entrevista esclarecedora.